Quando o assunto é saúde, os homens costumam ser mais descuidados que as mulheres. É claro que não dá para generalizar, mas muitas vezes o preconceito e a falsa sensação de imunidade fazem com que eles deixem de lado as rotinas de proteção à saúde. Em Araraquara, o mês é de prevenção da saúde masculina. A data foi instituída no município por meio da Lei 6.866 de 2008. Para falar sobre o assunto, hoje nós vamos conversar com o médico urologista Ricardo Barros. Olá, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua presença aqui hoje. Olá, Lorena. Eu que agradeço por poder participar desse assunto assim tão importante, que é tentar mostrar para os homens e tentar convencê-los a vir procurar, a se prevenir também. E eu queria agradecer por esse convite. Que bacana a gente ter esse encontro para produzir informação, né? E se o papel é convencê-los, conta para a gente quais são os desafios do médico que atende o público masculino. Então, Lorena, existe uma coisa, eu acho que é um pouquinho, eu vou tentar explicar, eu acho que essa resistência dos homens de procurar o médico, né? Tentar entender. Porque quando nasce o menino e a menina, geralmente a mãe, até os 10 anos de idade, os dois têm o mesmo médico, né? Os dois levam no pediatra e mais ou menos até os 10, 11 anos de idade, é praticamente esse mesmo médico que vai lá fazer a rotina, a prevenção. Depois dessa idade, 10, 11 anos, o que acontece? Geralmente a mãe, ela leva a menina no ginecologista. E aí ela vai lá todo ano fazer a rotina, vai lá prevenir. Agora com o menino, parece que ele fica meio esquecido. Não tem um médico específico para levar esse menino depois. E geralmente só leva esse menino quando ele tiver algum problema. Então, isso daí vai criando uma certa coisa. O homem ele já vai, a partir aí da infância, de que ele não deve tomar esses cuidados, ele não deve fazer prevenção. Então, o homem só vai procurar um médico ou quando ele tem algum problema, ou já na vida adulta, quando a esposa ou alguém marca para ele fazer um check-up. E aí eu acho que essa mentalidade que tem que mudar. Assim como a menina vai no ginecologista depois dos 10, 11 anos de idade, o menino também precisa ser levado ao médico para ele enraizar esse conceito de que ele precisa fazer os exames de check-up, de prevenção, de cuidados. Eu acho que esse é um fator que realmente eu acho que acaba fazendo a diferença entre homens e mulheres. E é lógico que existe aquele conceito também de que homem não precisa se prevenir, homem é sempre saudável, homem está sempre tudo bem. Isso daí atrapalha um pouco, fora depois os preconceitos também que vem depois no futuro. Tem gente que diz que prefere nem ir ao médico porque se for ao médico vai encontrar doença. Só que a gente sabe que esse diagnóstico tardio, ele é muito perigoso, né? Porque se você não vai ao médico, você não diagnostica. E o que acontece na maioria das vezes quando você só procura o médico quando sente uma dor ou está com um quadro mais grave? Esse ditado é comum. Sempre o homem fala, doutor, não vem porque quem procura acha. Eu falo, essa frase tá certa até certo ponto, mas eu acho que essa frase está meio incompleta. Eu acho que o certo da frase seria assim: quem procura, acha. E quem acha tempo de se cuidar, e de se tratar e se curar. Esse que eu acho que é o verdadeiro tema. Não adianta o homem procurar já quando ele já está no extremo, não aguenta mais, já não consegue mais viver com aquilo, porque muitas vezes já passou daquela fase de cura. Tá? Eu costumo brincar, fazer uma analogia igual o carro nosso. Quando ele começa já a fazer barulho, ou quando a gente leva ele preventivamente, é muito melhor, porque o valor do conserto sai menor. Geralmente a gente consegue consertar do que levar o carro na hora que ele para de funcionar. O tempo que o carro vai ficar lá na oficina consertando é maior, a quantidade de peças vão ser maior, mas é diferente. O carro a gente consegue tirar aquela peça velha e colocar uma nova. No ser humano não dá para fazer isso daí, entendeu? Então eu sempre falo, não espera chegar ao extremo, não deixa. É melhor a gente achar no começo a doença, porque quando você encontra ela, é fácil de tratar e de curar. Então a frase correta é assim: quem procura acha, mas quem acha trata logo e se cura, tá? Eu acho que esse que é o verdadeiro lema. E se a gente pudesse listar quais são as principais doenças que acometem os homens hoje no Brasil, né? Que isso vai variar também de Sim. país para país, de cultura para cultura.
Aí eu acho que é melhor para entender, eu acho que é dividir por faixas etárias aí, tá? Vamos colocar aí do menino até mais ou menos a idade de 40 anos, a principal doença causa de morte seria o trauma, tá? Tanto os acidentes, quanto qualquer tipo de trauma, quedas, qualquer tipo disso. Então, eu acho que até os 40 anos de idade, eu acho que a prevenção se baseia mais em relação a isso. Tomar cuidados, às vezes, no dirigir, tomar cuidado no dirigir alcoolizado, cuidado com moto. Eu acho que a taxa de mortalidade até os 40 anos em homens é grande essa parte de trauma. A partir dos 40 anos de idade, aí começam a vir as doenças, vamos falar assim, tá? Então, também isso é importante, a prevenção precoce, para não deixar depois dos 40 essas doenças aparecerem. Depois dos 40 anos, a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, que aí, quando eu falo doenças cardiovasculares, é o quê? É de coração e de vaso. Então, pode ser geralmente um infarto, ou geralmente um derrame, ou uma obstrução na perna, uma obstrução de intestino. Essa é a principal depois dos 40 anos. A segunda principal causa de morte, aí vem os cânceres, que aí que entra a parte importante de o homem procurar o médico, tentar diagnosticar, porque a maioria dos cânceres, quando você pega na fase precoce, ele é tratável e curável, tá? Então, quando a gente fala de câncer, vamos falar, o principal câncer no homem seria o carcinoma basocelular, o de pele, seria o primeiro. O segundo já vem, por isso que é importante os homens procurarem o urologista, porque o segundo principal câncer mais frequente dos homens seria o câncer de próstata, que é muito frequente nos homens, depois dos 40 anos, em torno de 15 a 20% dos homens vão ter esse diagnóstico de câncer de próstata. E a incidência aumenta conforme aumenta a idade do homem. Então, é importante ele estar prevenindo contra esse tipo de câncer. Falando de câncer de próstata, os dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que apenas 32% dos homens que deveriam fazer o exame de próstata se submeteram a essa análise. E 44% dos homens nunca foi ao urologista. Doutor Ricardo, o quão preocupantes são esses números? Você vê que aí é uma baixa, quase metade dos homens, depois dos 40 anos, quase nunca foram ao urologista fazer o exame, que é geralmente o recomendado, tá? Então, quando a gente fala no exame de próstata, só para entender mais ou menos, pela Sociedade Brasileira de Urologia, após os 40 anos de idade, é importante que o homem procure o médico, ou o clínico geral, ou o urologista, que é o médico mais específico aí da próstata, para fazer esses exames de rotina de próstata. E o que se consiste esse exame de próstata? Em dois tipos de exame. O primeiro é aquele exame de sangue, que é o PSA, que a gente usa para ver se tem câncer, e o segundo é o tão falado aí, exame de toque, que é um exame, assim, rápido, eu falo, dura segundos, 5, 10 segundos, indolor, não muda a masculinidade de ninguém, é uma brincadeira, mas não muda a masculinidade de ninguém, então não precisa temer. Então, esses dois exames ajudam a gente a diagnosticar o câncer de próstata. E uma pergunta frequente que eles me fazem é sempre assim, doutor, só o exame de sangue não é suficiente? Não, porque em torno de 20% dos casos, no exame de sangue não aparece o câncer. A gente só consegue através do toque da próstata saber se tem câncer. Então, não é que um exame é melhor que o outro, é que os dois se complementam. É igual, eu falo assim, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, quando a gente faz o exame de sangue e o exame de toque, a gente está diagnosticando 100% dos casos de câncer. Quando a gente usa só o de sangue, a gente pode, em 20% dos casos, ali está deixando passar ele despercebido. Então, por isso que os dois exames são importantes. E, geralmente, o câncer de próstata na fase inicial, ele não dá sintoma nenhum. Então, o homem não precisa esperar ter sintomas para procurar o urologista. Ele deve ir ao urologista sem sintomas. Então, passou dos 40 anos de idade, ele tem que procurar o urologista para fazer esse exame de rotina de próstata. E aí o médico vai avaliar. Existem alguns fatores de risco, como se o paciente tem histórico familiar, ou dependendo da idade do paciente, ele tem que começar a fazer o exame de toque mais cedo, com 40 anos. Em outros casos que o médico vê que não tem grandes fatores de risco, ele começa a fazer o exame de toque a partir dos 45 anos de idade. Ou pessoas de raça negra, a gente sabe que tem 2 vezes mais incidência de câncer de
próstata do que a raça branca. Então, a gente começa mais precoce a fazer câncer, rastreamento de câncer nessa população. Então, é importante os homens procurarem o médico urologista para fazer essa prevenção, mesmo quando ele não sente nada. Porque é nessa fase que ele não sente nada que nós conseguimos a cura em mais de 90% dos casos. Entendi, doutor Ricardo. Para a gente finalizar, qual é a dica que você dá para quem está nos assistindo e que quer cuidar mais da própria saúde? Então, eu acho importante, vamos falar aí dos hábitos de vida. Eu acho importante porque os homens deixam a saúde muito de lado. Hoje a gente sabe que os homens fumam 2 a 3 vezes mais do que as mulheres, bebem 2 a 3 vezes mais que as mulheres, eles comem piores, às vezes comem menos verdura, legumes do que comparado com as mulheres. Você vê a diferença de quando um homem é solteiro, sozinho, de quando depois dele de casado, ele tem uma alimentação pior. Então, tudo isso na vida do homem, fumar mais, comer pior, falta de atividade física, o sedentarismo, tudo isso faz com que nós, homens, vivemos menos do que as mulheres. O homem morre de 7 a 8 anos mais cedo do que as mulheres. Então, é isso que é importante. Eu acho que a gente precisa se cuidar para não ter essa qualidade de vida ruim. Hoje já sabe que o homem vive 7 a 8 anos menos do que as mulheres. Então, para a gente reverter isso daí, a gente precisa se cuidar melhor. A gente precisa fazer os exames de preventivos, precisamos tratar nossas doenças, procurar mais o médico, evitar o tabagismo, o cigarro, evitar o etilismo, a bebida, começar a fazer atividade física e procurar o seu médico para fazer os exames de rotina. Isso que eu acho que é importante o homem aí. Então, ficar de alerta para ele procurar o seu médico. Hoje eu falo assim, eu também vou falar para as mulheres, porque metade dos pacientes que vêm me procurar, quem marca a consulta, na verdade, é a mulher, não é o homem, tá? Então, eu falo assim, você que é filha, você que é esposa, você que é mãe, pegue esse homem que você gosta e marque a consulta para ele, faça ele ir ao médico fazer os exames de rotina, porque é um dado meu que metade das consultas aqui, quem marca no meu consultório, quem marca são as mulheres. Então, o homem precisa pegar esse hábito de se prevenir, de se cuidar, porque senão é o que a gente vê, a gente vai viver menos do que as mulheres. A gente vê hoje muita viúva porque os homens não se cuidam. Entendi, doutor Ricardo. Tá difícil para as mulheres, hein? Além de ter que marcar a consulta, ainda fica viúva por falta de cuidado do outro. É isso mesmo. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Acho que o nosso bate-papo foi muito construtivo. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. E você, está cuidando da sua saúde? Se a resposta for não, busque ajuda profissional e mantenha os seus exames de rotina em dia. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.